Ele vivia enclausurado numa mansão silenciosa, carregando o luto como armadura. Mas naquela manhã chuvosa, uma jovem de olhos castanhos cruzou seu portão, molhada, humilde, mas com uma chama viva no olhar. Quando suas vozes se cruzaram pela primeira vez, foi como se algo proibido tivesse sido aceso. Ela não sabia, mas acabava de entrar na vida de um homem que jamais permitira ser tocado. Até agora. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Lembre de nos contar de onde está assistindo. A chuva fina de junho caía sobre São Paulo como um véu cinzento que cobria os contrastes da cidade. No bairro dos Jardins, onde as mansões se erguiam como fortalezas de concreto e vidro, uma delas se destacava não pela imponência, mas pelo silêncio pesado que emanava de seus muros altos. Era ali que vivia Rafael Almeida, um homem de 42 anos que construíra um império no setor imobiliário, mas que perdera a si mesmo no processo. Havia 7 anos, Rafael enterrara sua esposa Cecília. 7 anos desde que o acidente tirou dela não apenas a vida, mas dele a vontade de viver plenamente. A culpa era uma companheira constante, sussurrando em seus ouvidos que ele poderia ter feito mais, sido mais presente, protegido melhor aquela mulher delicada que o amava incondicionalmente. Desde então, a mansão se tornara um mausoléu de memórias intocadas. O quarto de Cecília permanecia exatamente como ela deixara. Suas roupas ainda penduravam no closet, seu perfume ainda repousava sobre a penteadeira. E Rafael, preso naquele santuário de dor, recusava-se a seguir. Em frente, os empregados que trabalhavam na residência conheciam bem aquele homem de olhar distante e palavras cortantes. Rafael não era cruel por natureza, mas a tristeza o transformara em alguém inacessível. Tratava todos com frieza profissional, mantendo distâncias que ninguém ousava ultrapassar. Era temido e respeitado, mas jamais amado. E talvez fosse exatamente isso que ele buscava, um isolamento que o protegesse de sentir novamente. Naquela manhã chuvosa de segunda-feira, Dona Aparecida, a governanta que comandava a equipe de funcionários há mais de uma década, aguardava na entrada de serviço a chegada da nova contratada. A última empregada havia pedido demissão após apenas 3 semanas, alegando que não suportava o ambiente pesado daquela casa. Era a 5ª funcionária que desistia em menos de um ano. Dona Aparecida suspirava, preocupada. Encontrar alguém disposto a trabalhar ali estava cada vez mais difícil. Quando a campainha tocou, ela abriu o portão e viu uma jovem magra, encharcada pela chuva, segurando uma sacola plástica sobre a cabeça na tentativa de se proteger. Usava roupas simples, mas limpas, e seus olhos castanhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Marina Silva tinha 23 anos e uma história marcada por perdas que poderiam ter quebrado qualquer um. Órfã de mãe desde os 15, criada por uma avó que partira há 2 anos, ela aprendera cedo que a vida não oferecia garantias, apenas oportunidades de recomeçar. Vinha da zona leste de São Paulo, onde as casas se amontoavam em vielas estreitas, e o cheiro de pão na padaria da esquina era o único luxo que se permitia aos domingos. Trabalhara em limpeza desde adolescente para ajudar a avó, e agora, sozinha no mundo, buscava apenas um lugar onde pudesse se sustentar com dignidade. "Entre, menina, você vai pegar uma pneumonia aí fora", disse Dona Aparecida com aquela afeição maternal que não conseguia esconder. "Venha, vou te dar uma toalha e te mostrar a casa." Marina entrou tímida, os olhos arregalados diante da grandiosidade do hall de entrada. O piso de mármore reluzente, o lustre de cristal que pendia do teto alto, as escadarias curvas que levavam ao 2º andar. Tudo ali respirava riqueza, mas também uma frieza que ela sentiu na pele. Não havia flores, não havia quadros coloridos, não havia vida naquelas paredes impecáveis. "A casa é grande, mas a rotina é simples", explicava a Dona Aparecida enquanto caminhavam pelos corredores. "O senhor, Rafael, é muito reservado. Ele trabalha no escritório dele a maior parte do dia e não gosta de ser incomodado.
Suas refeições devem estar sempre prontas nos horários certos. Ele é exigente com a limpeza, especialmente na ala oeste, onde fica o quarto que foi de sua falecida esposa. Marina ouvia atenta, absorvendo cada informação como quem decora um mapa em território desconhecido. Notou a tristeza na voz de Dona Aparecida ao mencionar a esposa do patrão, e seu coração apertou. Ela conhecia bem a dor da perda. Sabia como ela podia transformar uma pessoa. Você vai ficar no quarto dos fundos perto da cozinha. É pequeno, mas confortável. Pode usar a televisão da sala de estar dos funcionários quando terminar o trabalho. O Sr. Rafael raramente desce para essa área. Ah, e mais uma coisa, Marina. Aqui nós não cantamos, não fazemos barulho desnecessário. O senhor valoriza o silêncio. Marina assentiu, mas por dentro sentia um aperto. Como alguém podia viver assim, cercado de silêncio? Para ela, que sempre cantarolava baixinho enquanto trabalhava, aquilo seria um desafio. Mas precisava daquele emprego. A pensão onde morava estava atrasada e não havia mais para onde recorrer. Os primeiros dias foram de adaptação cautelosa. Marina acordava antes do amanhecer, preparava o café seguindo as instruções detalhadas de Dona Aparecida, limpava os cômodos do térreo com um cuidado quase reverente. Tudo era luxuoso demais para suas mãos calejadas, e ela temia quebrar algo que custasse mais do que ganharia em anos de trabalho. Mas havia uma delicadeza natural em seus movimentos, um carinho no modo como arrumava as almofadas do sofá, como alinhava os livros na estante, como deixava sempre uma flor fresca no vaso da sala de jantar. Foi seu Benedito, o motorista e segurança da casa, quem primeiro notou a diferença. Aquela menina tem algo especial, comentou com Dona Aparecida enquanto tomavam café na cozinha. Ela limpa como se estivesse cuidando da própria casa. E você viu como ela conversa com as plantas? Juro que elas parecem mais vivas desde que ela chegou. Dona Aparecida sorriu. Eu também notei. Ela tem um coração bom. Espero que o Sr. Rafael não a espante como fez com as outras. Mas Rafael ainda não havia sequer reparado na nova funcionária. Vivia trancado em seu escritório, mergulhado em planilhas e reuniões virtuais, saindo apenas para as refeições solitárias que fazia na sala de jantar. Sempre, em silêncio, sempre com o olhar perdido em algum ponto invisível. Para ele, os empregados eram figuras quase fantasmagóricas, presentes, mas imperceptíveis. Foi na quinta-feira da primeira semana que tudo mudou. Rafael descera mais cedo para o almoço, sem avisar como de costume. Marina estava na sala de estar, ajeitando as cortinas, e cantarolava baixinho uma canção antiga que sua avó costumava cantar. Sua voz era suave, quase um sussurro melódico, mas carregava uma doçura que parecia destoar completamente daquele ambiente austero. O que você está fazendo? A voz grave e cortante fez Marina se virar bruscamente, quase derrubando o vaso que segurava. Ali estava ele, Rafael Almeida. Alto, ombros largos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros que pareciam carregar o peso de 1000 tempestades. Vestia uma camisa social azul marinho, com as mangas dobradas, calça social preta. Era bonito, Marina percebeu, mas de uma beleza severa, quase intimidadora. Eu estava apenas arrumando as cortinas, senhor. Ela gaguejou, o coração disparado. Desculpe se a incomodei. Você estava cantando. Foi uma afirmação, não uma pergunta. Marina baixou os olhos, sentindo as bochechas queimarem. Desculpe, senhor. Não vai acontecer de novo. Rafael a observou por um momento que pareceu eterno. Notou os cabelos castanhos presos em uma trança simples, as mãos pequenas que seguravam o vaso com cuidado excessivo, o nervosismo que emanava daquela figura franzina. Mas foi nos olhos dela que ele se deteve. Eram castanhos, brilhantes, e carregavam algo que ele não via há muito tempo, uma pureza genuína, uma luz que parecia não ter sido contaminada pela dureza do mundo. Algo dentro dele se mexeu. Uma sensação estranha, quase esquecida. Não era atração imediata, mas uma espécie de perturbação, como se a presença daquela moça tivesse deslocado uma peça no tabuleiro cuidadosamente arranjado de sua vida.
Qual é o seu nome? Marina, senhor. Marina Silva. Ele assentiu lentamente, sem tirar os olhos dela. Você é nova aqui? Sim, senhor. Comecei na segunda-feira. Entendo. Rafael hesitou. Algo raro para ele. Continue com seu trabalho, Marina. Ele se virou e foi embora. Mas mesmo enquanto subia as escadas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Aqueles olhos. Aquela voz. Havia quanto tempo não ouvia música naquela casa? Naquela noite, Marina deitou-se em sua pequena cama e permitiu-se chorar baixinho. Havia sido um dia intenso. O encontro com o patrão a deixara abalada de um jeito que não conseguia explicar. Ele era assustador, sim, mas também havia algo nele que despertava sua compaixão. Via a dor estampada naquele rosto bonito, a solidão que o cercava como uma armadura. E Marina, que conhecia bem a solidão, sentia uma vontade inexplicável de trazer alguma luz para aquela escuridão. Nos dias seguintes, algo mudou sutilmente na dinâmica da casa. Rafael começou a aparecer mais nos ambientes comuns, sempre com uma desculpa qualquer. Precisava de um café fora de hora. Queria revisar alguns documentos na sala de estar. Teve que conferir pessoalmente a organização da biblioteca. E em cada uma dessas ocasiões, seus olhos buscavam Marina, mesmo que discretamente. Dona Aparecida percebeu. Seu Benedito percebeu. Até Carla, a cozinheira, comentou baixinho que o patrão estava diferente, menos sisudo, menos distante. Marina, por sua vez, sentia-se observada, mas não de maneira desconfortável. Havia algo no olhar de Rafael que a fazia corar, que acelerava seu coração de um jeito que nunca sentira antes. Ela nunca havia sido tocada por homem algum. Nunca havia se permitido sonhar com romance. Sua vida sempre fora dura demais para fantasias, mas agora, naquela mansão silenciosa, sob o olhar intenso daquele homem atormentado, algo florescia dentro dela. Algo perigoso e avassalador. Foi em uma tarde de sábado que a primeira conversa real aconteceu. Marina estava no Jardim dos Fundos, regando as hortênsias que cresciam ao longo do muro. O sol de inverno era tímido, mas iluminava seus cabelos soltos de um jeito que os fazia brilhar em tons dourados. Ela não percebeu quando Rafael saiu para a varanda do segundo andar e ficou ali, apenas observando. Você gosta de flores? A voz dele a fez erguer os olhos. Lá estava ele, apoiado no parapeito, com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Sim, senhor. Minha avó dizia que flores são a forma que Deus encontrou de nos lembrar que a beleza ainda existe, mesmo quando tudo parece difícil. Sua avó era sábia. Era. Marina sorriu com tristeza. Ela partiu há 2 anos. Era tudo o que eu tinha. Sinto muito. Houve um silêncio confortável, preenchido apenas pelo som da água caindo suavemente sobre as pétalas. Você cuida das flores como se fossem suas filhas, observou Rafael. É que elas são vivas, senhor. Merecem carinho. Marina hesitou, mas continuou. Tudo o que é vivo merece carinho. Rafael sentiu aquelas palavras penetrarem fundo. Quando foi a última vez que alguém cuidara dele com carinho? Quando foi a última vez que ele próprio se permitira sentir algo além da culpa e da dor? Você pode me chamar de Rafael quando estivermos sozinhos. Não precisa ser tão formal. Marina arregalou os olhos, surpresa. Mas, senhor, eu... Por favor. A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Marina assentiu, sentindo o coração bater descompassado. Rafael. O nome soava bonito em seus pensamentos. A partir daquele dia, uma dança sutil começou entre eles. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis para quem via de fora, mas carregados de significado. Rafael passou a deixar bilhetes na cozinha agradecendo pelo café especialmente bem feito. Marina começou a colocar sempre uma flor fresca na bandeja do café da manhã dele. Ele perguntava sobre o dia dela. Ela perguntava sobre o trabalho dele. Conversas breves, mas que aos poucos costuravam uma conexão que nenhum dos dois ousava nomear. Uma noite, Rafael não conseguiu dormir. Desceu para a biblioteca, buscando algum livro que o distraísse da insônia. Encontrou Marina ali, sentada em uma poltrona, lendo à luz de um abajur.
Ela vestia um pijama simples de algodão e tinha os pés descalços encolhidos sob o corpo. Ao vê-lo, levantou-se rapidamente, envergonhada. Desculpe, eu não sabia que o senhor que você ia descer. Eu já vou embora. Não precisa. Rafael entrou na sala, as mãos nos bolsos da calça do pijama. O que você está lendo? Marina mostrou o livro com timidez. É um romance antigo. Encontrei na estante. Espero que não se importe, não me importo. Ele se aproximou, os olhos fixos na capa gasta. Esse livro era da minha esposa. Ela adorava romances. Marina sentiu o peito apertar. Sinto muito. Não sabia. Eu posso devolver. Não. Rafael balançou a cabeça, a voz saindo estranhamente rouca. Fique com ele. É bom que alguém o leia. Cecília ficaria feliz. Foi a primeira vez que ele pronunciou o nome da esposa falecida na presença de Marina. E ao fazê-lo, sentiu algo dentro dele ceder, como uma represa que começa a rachar. Ela deve ter sido uma mulher incrível, disse Marina suavemente. Era. Rafael sentou-se no sofá em frente à poltrona, o cansaço estampado no rosto. Ela era gentil, paciente, ria das coisas mais simples. Eu nunca consegui ser tão leve quanto ela. Marina ousou sentar-se novamente, o livro ainda em suas mãos. Às vezes a leveza de uma pessoa complementa a profundidade de outra. Não é sobre ser igual, é sobre se equilibrar. Rafael a encarou, surpreso com a sabedoria daquelas palavras vindas de alguém tão jovem. Você parece falar por experiência. Não na forma que você imagina. Marina corou. Eu nunca tive alguém. Mas vi minha avó e meu avô juntos por muitos anos antes dele partir. Eram diferentes. Ela era fogo, ele era água. Mas juntos, construíram um lar cheio de amor. E você, Marina? O que você procura? A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou, os dedos apertando a capa do livro. Eu só quero um lugar onde eu seja aceita como sou. Onde eu não precise fingir ser mais forte do que sou, ou menos sensível. Um lugar onde eu possa ser apenas eu. Rafael sentiu algo se partir dentro dele. Porque aquela moça humilde, com sua trança simples e seus olhos transparentes, estava dizendo exatamente o que ele próprio buscava sem saber. Um lugar de verdade. Um refúgio da performance constante que a vida exigia. Eles ficaram ali, conversando até quase amanhecer. Rafael falou de Cecília, da culpa que o consumia, da sensação de ter falhado como marido. Marina ouviu sem julgar, apenas oferecendo sua presença como consolo. E quando finalmente se despediram e cada um foi para seu quarto, ambos carregavam algo novo, a semente de uma conexão que nenhum dos dois esperava. As semanas seguintes foram de transformação silenciosa. A mansão, antes fria e sem vida, começou a respirar novamente. Marina cantarolava baixinho enquanto trabalhava, e Rafael não apenas permitia, como passou a procurar aquele som. Ele começou a sorrir com mais frequência, algo que Dona Aparecida não via há anos. Os empregados comentavam entre si, esperançosos, que talvez o patrão estivesse finalmente saindo do luto. Rafael, por sua vez, lutava contra sentimentos que considerava inapropriados. Como podia se sentir atraído por uma funcionária, por alguém tão jovem, por alguém tão diferente dele? Mas a verdade era que Marina despertava nele algo que ia além da atração física. Era uma necessidade de proteger, de cuidar, de estar perto. Ela era como um raio de sol que invadia suas sombras, e ele descobria que não queria mais viver na escuridão. Marina, por sua vez, via-se perdida em sentimentos que não compreendia completamente. Nunca amara antes. Nunca fora beijada, nunca fora tocada. Sua pureza era não apenas física, mas emocional. E agora, diante daquele homem complexo e atormentado, seu coração virgem se rendia a algo maior do que ela mesma. Amava-o. Doía admitir, mas era verdade. Amava Rafael Almeida com uma intensidade que a assustava. Certa noite, depois que todos haviam se recolhido, Marina estava na cozinha preparando um chá de camomila quando Rafael apareceu. Vestia apenas uma camiseta branca e calça de moletom, os cabelos desarrumados, os olhos cansados. Não consegue dormir? Ela perguntou suavemente.
Não. Rafael encostou-se no balcão, observando-a. E você? Também não. Marina serviu 2 xícaras e ofereceu uma a ele. Chá de camomila. Minha avó dizia que acalma a alma. Eles beberam em silêncio, mas era um silêncio carregado de palavras não ditas, até que Rafael, num impulso que o surpreendeu, perguntou: por que você é assim? Assim como? Tão boa, tão pura. Como você consegue sorrir depois de tudo o que já perdeu? Marina baixou os olhos para a xícara. Porque se eu deixar a dor me consumir, ela vence. E minha avó não criou uma perdedora. Ela me ensinou que a bondade não é fraqueza, é coragem. Rafael sentiu os olhos arderem. Aquela jovem, com sua sabedoria simples e profunda, estava desmontando todas as suas defesas. Eu não sou bom, Marina. Sou egoísta, controlador, difícil. Não é verdade. Marina ousou encará-lo. Você é ferido. Mas ferida não é o mesmo que mal. E se eu não souber como me curar? Então a gente aprende juntos. A resposta dela o desarmou completamente. Rafael colocou a xícara sobre o balcão e, sem pensar, estendeu a mão. Marina olhou para aquela mão grande, forte, e devagar entrelaçou seus dedos nos dele. Era o primeiro toque real entre eles. Um toque casto, mas que carregava a promessa de algo maior. Não posso prometer que vou ser fácil, disse Rafael com a voz rouca. Eu não estou procurando fácil. Marina sorriu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Estou procurando verdadeiro. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, enquanto a madrugada avançava sobre São Paulo. E pela primeira vez em 7 anos, Rafael sentiu que talvez houvesse esperança, que talvez pudesse amar novamente, que talvez aquela jovem de olhos puros fosse exatamente o que sua alma dilacerada precisava para voltar a viver. Mas nem tudo são flores em histórias de amor. E enquanto Marina e Rafael davam os primeiros passos tímidos em direção um ao outro, alguém observava de longe com olhos cheios de veneno. Valentina Castelo Branco, uma mulher da alta sociedade paulistana, amiga íntima de Cecília e secretamente apaixonada por Rafael há anos, havia notado a mudança nele, e não gostara nem um pouco do que vira. Aquela empregadinha insignificante estava roubando o que em sua mente distorcida sempre fora seu por direito. E Valentina não era do tipo que aceitava derrotas. Se precisasse destruir Marina para ter Rafael, não hesitaria. A guerra estava apenas começando, e a inocente Marina nem sequer sabia que se tornara alvo de uma das mulheres mais perigosas e influentes da cidade. Se estiver gostando, comente qual. A sua opinião sobre o romance do nosso casal. O inverno em São Paulo avançava com suas manhãs frias e tardes surpreendentemente ensolaradas. A mansão de Rafael, antes um lugar de sombras e silêncios pesados, começava a pulsar com uma energia diferente. Marina tornara-se parte essencial daquela rotina, não apenas como empregada, mas como presença que transformava o ambiente apenas por existir nele. Sua risada suave ecoava pelos corredores, suas canções baixinhas faziam companhia até mesmo às paredes mais solitárias, e seu cuidado afetuoso com cada detalhe da casa revelava um amor que ia além do dever profissional. Rafael via-se cada vez mais encantado e, ao mesmo tempo, atormentado por aquele sentimento crescente. Durante reuniões de negócios, pegava-se pensando no sorriso dela. Ao revisar contratos, sua mente divagava para o jeito como Marina prendia os cabelos em tranças diferentes a cada dia. À noite, quando deveria estar dormindo, descia para a cozinha apenas na esperança de encontrá-la ali, com suas xícaras de chá e sua companhia reconfortante. Dona Aparecida observava tudo com uma mistura de alegria e preocupação. Conhecia Rafael há tempo suficiente para perceber que ele estava se apaixonando, mas também conhecia as regras silenciosas da sociedade em que viviam. Um homem como ele, da elite paulistana, envolver-se com uma empregada doméstica. Isso seria escândalo suficiente para alimentar rodas de fofoca por meses. Mas quando via o brilho nos olhos de Marina, quando percebia como Rafael voltara a sorrir genuinamente,
Seu coração maternal torcia para que, de alguma forma, aquele amor improvável encontrasse seu caminho. Marina, por sua vez, lutava contra sentimentos que a deixavam confusa e eufórica ao mesmo tempo. Nunca experimentara nada parecido. Cada vez que Rafael entrava em um cômodo onde ela estava, seu coração disparava. Quando ele lhe dirigia a palavra, sentia as bochechas queimarem. E nas raras ocasiões em que seus dedos se tocavam ao passar um objeto, uma corrente elétrica percorria seu corpo inteiro. Era amor. Ela sabia disso agora. Um amor puro, intenso e assustador. Mas como alguém como ela poderia sonhar com alguém como ele? Os abismos sociais que os separavam pareciam intransponíveis. Foi em uma quinta-feira que tudo começou a mudar de forma mais concreta. Rafael receberia um jantar importante em casa, algo raro de acontecer. Empresários influentes viriam para discutir um novo empreendimento no litoral sul de São Paulo. Dona Aparecida comandava a preparação com pulso firme, orientando Carla, na cozinha, e certificando-se de que a casa estivesse impecável. Marina foi designada para servir à mesa, algo que a deixou nervosa. Não estava acostumada com aquele tipo de evento formal. "Você vai se sair bem?", tranquilizou Dona Aparecida, ajustando o uniforme mais formal de Marina, um vestido preto discreto que realçava sua figura delicada. "Apenas seja educada, sorria quando necessário e não deixe nenhum copo vazio. E Marina, lembre-se, fique invisível. Essas pessoas não gostam de interagir com empregados." Marina assentiu, engolindo o nervosismo. Mas quando os convidados começaram a chegar e ela viu o tipo de gente que frequentava o mundo de Rafael, sentiu-se ainda mais deslocada. Homens em ternos caríssimos, mulheres em vestidos de grife, conversas sobre investimentos milionários e viagens internacionais. E então ela entrou, Valentina Castelo Branco. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente escovados caindo em ondas sobre os ombros nus. Usava um vestido vermelho que devia custar mais do que Marina ganharia em um ano. Seus olhos azuis eram frios como gelo e seu sorriso, embora tecnicamente perfeito, não alcançava aqueles olhos. Ela cumprimentou Rafael com intimidade excessiva, um abraço demorado, um beijo no canto da boca que fez Marina sentir um aperto no peito que não soube nomear. "Rafael, querido, há quanto tempo?", disse Valentina com uma voz melodiosa mas calculada. "Você tem me evitado. Cecília ficaria triste de saber que você anda tão sozinho." O nome de Cecília na boca dela soou como uma estratégia, e Marina percebeu isso mesmo sem entender completamente as dinâmicas daquele mundo. Rafael, educado mas distante, cumprimentou-a de volta, e logo dirigiu sua atenção aos outros convidados. Mas Valentina não tirou os olhos dele durante todo o início da noite. E quando Marina entrou na sala de jantar pela primeira vez, carregando uma bandeja com taças de champanhe, os olhos de Valentina se fixaram nela com uma intensidade que a fez gelar. "Quem é essa?", perguntou Valentina, a voz doce mas com um fio cortante por baixo. "A nova funcionária", respondeu Rafael casualmente, sem erguer os olhos do celular onde checava algo. "Muito competente. Competente." Valentina repetiu a palavra como se provasse um vinho azedo. "Que interessante." Marina serviu as bebidas com mãos levemente trêmulas, sentindo o olhar daquela mulher sobre ela como uma lâmina afiada. Quando finalmente saiu da sala, respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Havia algo naquela Valentina que a deixava profundamente desconfortável, uma sensação de perigo iminente que não conseguia explicar. O jantar transcorreu com discussões sobre negócios que Marina não compreendia. Ela entrava e saía da sala, servindo pratos que Carla preparara com esmero, retirando talheres usados, reabastecendo copos. E em cada ida e vinda, sentia os olhos de Valentina a seguindo. Mas sentia também algo mais reconfortante. O olhar de Rafael, que discretamente a acompanhava, certificando-se de que ela estava bem. Houve um momento, quando Marina se inclinava para servir água a Rafael, que seus cabelos escorregaram da trança e roçaram levemente o ombro dele. Foi um toque acidental, breve,
mas suficiente para fazer ambos congelarem por uma fração de segundo. Rafael virou o rosto. Seus olhos encontraram os dela, e naquele instante algo passou entre eles. Uma promessa silenciosa, um desejo contido, uma conexão que transcendia palavras. Valentina viu e entendeu tudo. Quando os convidados finalmente foram embora, já passava da meia-noite. Marina estava na cozinha ajudando Carla a lavar a louça, os pés doendo do vai e vem constante, quando Rafael apareceu na porta. Estava cansado, a gravata afrouxada, os primeiros botões da camisa abertos, mas sorria, e era um sorriso genuíno. Vocês fizeram um trabalho excelente hoje. Obrigado. Carla agradeceu efusivamente e logo se retirou, percebendo que o patrão queria falar com Marina a sós. Marina secou as mãos no avental, nervosa, sem saber o que dizer. Você estava linda hoje, disse Rafael, e a simplicidade da afirmação carregava um peso imenso. Marina sentiu o rosto queimar. Obrigada. Mas não era minha intenção, eu estava apenas sendo você. Ele se aproximou, encurtando a distância entre eles. E é exatamente isso que me encanta. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, Ele ergueu a mão, os dedos suavemente tocando o rosto dela, afastando uma mecha rebelde de cabelo. Marina fechou os olhos ao contato, seu corpo inteiro reagindo àquele toque simples, mas carregado de significado. Era a primeira vez que um homem a tocava daquela forma, com ternura, com desejo contido, com respeito. Marina, eu sei que isso é complicado. Eu sei que há diferenças entre nós que o mundo não vai entender. Mas eu não consigo mais fingir que você não significa nada para mim. Você entrou na minha vida e mudou tudo. As lágrimas brotaram nos olhos de Marina, sem que ela pudesse controlar. Eu também sinto isso, mas tenho medo. De quê? De não ser suficiente. De você acordar um dia e perceber que eu sou apenas uma menina simples que não sabe nada do seu mundo. Rafael segurou o rosto dela com ambas as mãos agora, forçando-a a encará-lo. Você é mais real do que qualquer pessoa que já conheci nesse mundo artificial. Você me fez lembrar como é estar vivo, como é sentir de verdade. E então, lentamente, Rafael se inclinou e beijou Marina pela primeira vez. Foi um beijo suave, quase reverente, como se ele estivesse consciente de que tocava algo sagrado. Os lábios dele eram cálidos, firmes, e quando se moveram contra os dela, Marina sentiu o mundo inteiro desabar e se reconstruir simultaneamente. Era seu primeiro beijo, e era perfeito. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Marina apoiou a testa no peito dele, ouvindo o coração acelerado que batia no mesmo ritmo frenético do seu. Rafael a envolveu nos braços, apertando-a contra si, como se temesse que ela desaparecesse. Não tenho nada para te oferecer além do que sou, sussurrou Marina contra o peito dele. Você é tudo o que eu preciso, respondeu Rafael, beijando o topo da cabeça dela. Eles ficaram assim por longos minutos, abraçados na cozinha silenciosa, enquanto São Paulo dormia lá fora. Era o início de algo bonito, mas também o início de uma tempestade que nenhum dos dois podia prever. Porque do outro lado da cidade, em seu apartamento luxuoso na Faria Lima, Valentina Castelo Branco não conseguia dormir. Tomava vinho branco enquanto remoía o que vira no jantar. Aquela empregadinha patética havia conseguido fazer algo que ela, com toda sua beleza, educação e status, nunca conseguira: capturar o coração de Rafael Almeida. Valentina conhecia Rafael desde antes dele se casar com Cecília. Sempre o amara em silêncio, esperando pacientemente que ele a notasse. Quando ele escolheu Cecília, engoliu a amargura e se manteve próxima como amiga, esperando. Quando Cecília morreu, pensou que finalmente teria sua chance, mas Rafael mergulhara em luto profundo, inacessível. Ela esperou mais. Esperou anos. E agora, quando finalmente ele começava a voltar à vida, era por causa de uma funcionária? De uma ninguém? Não. Isso não ia acontecer. Valentina pegou o celular e ligou para um número que mantinha para situações especiais. Um detetive particular que já havia prestado serviços discretos antes.
Quero todas as informações possíveis sobre uma tal de Marina Silva, empregada doméstica, trabalha na casa de Rafael Almeida. Quero saber tudo, família, passado, amigos, dívidas, tudo. E quero até amanhã à noite. Pegando o endereço, confirmo que podemos conseguir, respondeu a voz profissional do outro lado da linha. Ótimo. E mais uma coisa, seja discreto. Ninguém pode saber que estou investigando. Sempre somos, senhora Castelo Branco. Valentina desligou com um sorriso satisfeito. Se havia algo que aprendera na vida, era que toda pessoa tinha um ponto fraco. E ela ia descobrir qual era o de Marina Silva. E então ia usar essa informação para destruí-la. Os dias seguintes foram de uma felicidade contida, mas intensa para Marina e Rafael. Eles roubavam momentos juntos sempre que possível. Um beijo roubado no corredor quando ninguém via. Mãos entrelaçadas sob a mesa durante o café da manhã. Olhares cúmplices que diziam mais do que 1000 palavras. Rafael começou a incluir Marina em momentos de sua vida que antes eram solitários. Chamava-a para assistir filmes com ele na sala de estar particular. Pedia sua opinião sobre decoração. Contava histórias de sua infância. Marina florescia sob aquela atenção. Pela primeira vez na vida, sentia-se amada, desejada, valorizada. Rafael a tratava como uma princesa, respeitando seus limites, nunca pressionando por mais do que ela estava pronta para dar. Ele sabia de sua inexperiência e a tratava com uma delicadeza que a fazia amar ainda mais. Dona Aparecida e seu Benedito percebiam, é claro, mas mantinham silêncio respeitoso. Gostavam de Marina, confiavam em Rafael e secretamente torciam para que aquele amor encontrasse seu caminho, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentariam. Foi em uma manhã de sábado que Valentina reapareceu. Chegou sem avisar, como se a casa ainda fosse território familiar de quando Cecília era viva. Dona Aparecida a recebeu com educação, profissional, mas sem entusiasmo. Vim visitar Rafael. Onde ele está? No escritório, trabalhando. Valentina subiu as escadas como se fosse a dona do lugar, mas no caminho passou por Marina, que limpava a biblioteca. Parou, observando a moça com um sorriso que não alcançava os olhos. Marina, não é? Conversamos no jantar da semana passada. Sim, senhora. Marina continuou seu trabalho, desconfortável com aquela presença. Valentina entrou na biblioteca, fingindo interesse nos livros. Há quanto tempo trabalha aqui? Quase 2 meses. E está gostando? Sim, senhora. É um bom emprego. Valentina pegou um livro ao acaso, folheando-o sem realmente ver. Sabe, eu conheci a esposa do Rafael, Cecília. Ela era uma mulher extraordinária, elegante, educada, sofisticada, uma verdadeira dama. O recado implícito não passou despercebido por Marina. Ela parou de limpar e encarou Valentina. Tenho certeza de que era. Valentina sorriu, mas era um sorriso de cobra. É que algumas pessoas nascem para certos mundos e outras não. Não é culpa de ninguém. É apenas como as coisas são. Espero que você entenda isso. Antes que Marina pudesse responder, a voz de Rafael ecoou da porta. Valentina, que surpresa! Não sabia que você viria. Valentina se virou, o rosto se transformando instantaneamente em máscara de simpatia. Rafael, querido, estava com saudades. Vim ver se você aceita almoçar comigo. Precisamos conversar sobre o leilão beneficente do mês que vem. Cecília sempre organizava e pensei que você gostaria de participar em memória dela. A menção a Cecília era calculada e Rafael sentiu o desconforto. Valentina tinha o hábito de usar a memória de sua falecida esposa como escudo para suas investidas. Estou ocupado hoje, Valentina. Oh, que pena! Ela se aproximou dele, tocando seu braço com familiaridade excessiva. Então, talvez na próxima semana? Realmente precisamos conversar, Rafael, sobre muitas coisas. O olhar que ela lançou para Marina enquanto dizia isso foi carregado de ameaça velada. Rafael percebeu e franziu a testa. Vou pensar. Agora, se me der licença, tenho uma reunião em breve. Valentina saiu com um último olhar venenoso para Marina, que ficou ali parada, sentindo o estômago embrulhado. Rafael se aproximou dela assim que ouviram a porta da frente fechar. Não dê atenção a ela. Valentina sempre foi assim,
territorial. Ela amava você, não é? Marina perguntou baixinho. Rafael suspirou. Ela achava que sim, mas nunca houve nada entre nós. Ela era amiga de Cecília, e eu sempre a vi, apenas como isso, uma amiga da minha esposa. Depois que Cecília faleceu, Valentina começou a fazer investidas, mas eu nunca correspondi. E agora ela está furiosa porque você está comigo. Não é sobre você, Marina. É sobre o ego ferido dela. Rafael a puxou para um abraço. Não vou deixar que ela nos afete. Mas Marina não conseguia sacudir a sensação de perigo. Havia algo nos olhos de Valentina que a assustava profundamente. Uma determinação fria, calculista. E ela estava certa em ter medo. Porque naquele momento, Valentina já tinha em mãos o dossiê completo sobre Marina Silva. Órfã de mãe criada pela avó em condições humildes, nunca teve namorado. Nunca se meteu em confusão, sempre trabalhou honestamente. Uma ficha limpa demais. Entediante até. Mas Valentina não precisava de podres reais. Ela podia criar os seus próprios. Contratou um fotógrafo profissional, especializado em fotos comprometedoras. Pagou um funcionário insatisfeito de uma empresa de tecnologia para criar conversas falsas em redes sociais. E começou a plantar sementes de dúvida nos lugares certos, nos ouvidos de outros empregados, nos círculos sociais que Rafael frequentava, em comentários sutis mas venenosos sempre que tinha oportunidade. Marina é muito bonita, não acha? Comentou casualmente com uma amiga durante um almoço no clube. Quero dizer, para uma empregada. Será que Rafael percebe que ela pode estar interessada na fortuna dele? A amiga, sabendo da paixão antiga de Valentina por Rafael, entendeu o jogo. Você acha? Mas ela parece tão inocente. As piores são sempre as que parecem inocentes, minha querida. Confie em mim. E assim, devagar, Valentina começou a tecer sua teia de mentiras. Sem que Marina e Rafael soubessem, sua felicidade frágil estava sendo minada por baixo. A tempestade se aproximava, e quando finalmente explodisse, não haveria como escapar ilesos. Uma tarde, Rafael chamou Marina para o escritório dele. Ela entrou nervosa, sempre era. Aquele ambiente de mogno e couro, com estantes cheias de livros e diplomas nas paredes, a intimidava. Mas o sorriso de Rafael a acalmou. Senta aqui, ele disse, indicando o sofá ao lado da janela. Quero te dar uma coisa. Marina sentou-se curiosa. Rafael abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um colar delicado com um pingente em forma de flor. Vi em uma joalheria e pensei em você, nas flores que você cuida com tanto carinho, nas hortênsias do jardim. Marina ficou sem palavras, os olhos marejados. Rafael, eu não posso aceitar isso, é muito caro, por favor. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Eu quero que você tenha, quero que, quando olhar para isso, lembre-se de que é especial, de que é amada. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Marina. Ninguém nunca me deu um presente assim. Então já era hora de alguém fazer isso. Rafael colocou o colar nela, seus dedos roçando a nuca dela, de forma que a fez estremecer. Perfeito. Marina tocou o pingente, sentindo o peso delicado contra a pele. Obrigada. Por tudo. Por me ver quando ninguém via. Por me fazer sentir valiosa. Você sempre foi valiosa, Marina. O mundo só estava cego demais para perceber. Eles se beijaram ali, com o sol da tarde entrando pela janela, banhando-os em luz dourada. Era um momento perfeito, congelado no tempo. Um momento que ambos guardariam na memória para sempre, especialmente nos dias difíceis que estavam por vir. Porque enquanto eles se perdiam um no outro, Valentina colocava em ação a fase final de seu plano. Tinha tudo o que precisava agora. Fotos manipuladas que mostravam Marina em situações comprometedoras que nunca existiram. Conversas falsas sugerindo interesse financeiro. E contatos suficientes na mídia de fofocas para garantir que a história se espalharia como fogo em mato seco. Rafael Almeida estava prestes a passar pelo teste mais difícil de sua vida, e Valentina ia garantir que ele falhasse. Porque se ela não podia tê-lo, ninguém teria.
especialmente uma empregadinha que teve a audácia de roubar o que lhe pertencia por direito de espera. A segunda-feira chegou com um céu carregado de nuvens cinzas que ameaçavam tempestade. Marina acordou com um mal-estar estranho, uma sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Tentou afastar os pensamentos negativos enquanto se arrumava para o trabalho, tocando o colar que Rafael lhe dera e que agora usava escondido sob a blusa do uniforme, bem próximo ao coração. Rafael havia viajado para Santos no fim de semana para visitar um canteiro de obras. Voltaria naquela tarde, e Marina contava as horas para revê-lo. 3 dias sem sua presença haviam sido longos demais. Ela se pegava sorrindo sozinha ao lembrar do último beijo que compartilharam na despedida de sexta-feira, escondidos na garagem enquanto seu Benedito carregava as malas no carro. Mas quando chegou à mansão naquela manhã, algo estava diferente. Dona Aparecida a recebeu com uma expressão preocupada, e Carla evitou seu olhar. Mesmo seu Benedito, sempre tão animado e conversador, estava sério demais. Aconteceu alguma coisa? Marina perguntou, o coração já começando a bater mais rápido. Dona Aparecida hesitou, as mãos nervosas ajeitando o avental. Menina, tem umas fofocas circulando. Coisas sobre você e o senhor Rafael. Que tipo de coisas? Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Era um entregador com um envelope endereçado a Rafael Almeida. Dona Aparecida assinou o recebimento e, ao ver o remetente, ficou ainda mais pálida. Era de um escritório de advocacia conhecido. E junto com o envelope oficial havia uma revista de fofocas da alta sociedade paulistana. Marina, você deveria ir embora hoje. Voltar amanhã talvez quando as coisas se acalmarem, sugeriu Dona Aparecida, mas sua voz tremia. Por quê? O que está acontecendo? Dona Aparecida abriu a revista em uma página marcada. Ali, em letras garrafais, uma manchete dizia: viúvo bilionário Rafael Almeida teria novo romance com empregada doméstica. Interesse verdadeiro ou oportunismo? E abaixo, fotos. Fotos de Marina entrando e saindo da mansão. Fotos do jardim e, pior, fotos manipuladas que a mostravam em situações que nunca aconteceram, conversando com homens que ela não conhecia, em lugares onde nunca estivera. Marina sentiu o mundo girar. Isso não é verdade. Eu nunca. Essas fotos não são reais. Eu sei, menina. Eu sei. Mas quem fez isso foi muito convincente. Dona Aparecida segurou as mãos de Marina, que tremiam. E tem mais. Esse envelope deve conter algo pior. Acho que alguém está tentando destruir você. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Quem faria isso? Por quê? Mas no fundo, ela já sabia. Valentina. Só podia ser ela. Aqueles olhos frios, aquele sorriso calculista, aquelas ameaças veladas. Ela cumprira sua promessa de destruir qualquer chance que Marina tivesse com Rafael. O som de um carro chegando fez todos se virarem. Rafael estava de volta. Marina se levantou querendo correr até ele, explicar, mostrar que tudo aquilo era mentira. Mas algo na expressão dele quando entrou pela porta a paralisou. Ele segurava um celular na mão. O rosto estava pálido, os maxilares travados. Alguém já lhe enviara as fotos. Alguém se antecipara. Rafael nem olhou para Marina. Dirigiu-se diretamente à Dona Aparecida. Todos para fora. Agora, preciso falar com a senhorita Silva em particular. O tom gélido, o tratamento formal, a distância repentina, tudo aquilo era como uma facada no coração de Marina. Dona Aparecida apertou sua mão rapidamente antes de sair, um gesto de apoio silencioso. Quando ficaram sozinhos, o silêncio era ensurdecedor. Rafael finalmente a encarou, e Marina viu algo que a destruiu. Dúvida. Havia dúvida naqueles olhos que antes a olhavam com tanto amor. É verdade? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Você se aproximou de mim por interesse? Não. Marina deu um passo à frente, as mãos estendidas como se pudesse tocar nele, reconectá-lo à verdade. Rafael, você me conhece. Sabe quem eu sou. Eu achava que sabia. Ele jogou o celular sobre a mesa de centro, onde as fotos manipuladas brilhavam na tela. Mas essas fotos contam outra história.
Essas fotos são falsas. Marina sentia o desespero crescer. Eu nunca estive nesses lugares, nunca conheci essas pessoas. Alguém está armando contra mim. Alguém. Que conveniente. Rafael riu, mas era uma risada amarga, ferida. E eu suponho que essas conversas também são falsas. As mensagens onde você supostamente conta para amigas como planejou se aproximar do viúvo rico. Que mensagens? Eu não tenho amigas aqui em São Paulo. Meu telefone é antigo, mal uso redes sociais. Marina estava chorando agora, lágrimas quentes descendo pelo rosto. Por favor, Rafael, você tem que acreditar em mim. Alguém está fazendo isso para nos separar. Ou talvez eu tenha sido um idiota. Um idiota que se deixou seduzir por um rosto bonito e uma história triste. Rafael se virou, incapaz de encará-la. Como esses fotógrafos sabiam onde estar no momento certo? Como conseguiram essas imagens, se não foi você quem orquestrou? Porque alguém me seguiu, alguém me investigou. Marina agarrou o braço dele, desesperada. Rafael, por favor, olhe para mim. Olhe nos meus olhos e me diga que você realmente acredita que eu seria capaz disso. Mas Rafael não olhou, porque se olhasse saberia a verdade. E a dor da traição percebida, a ferida ainda aberta da perda de Cecília, a culpa que sempre carregou, tudo isso turvava seu julgamento. Valentina havia plantado as sementes certas. Ela conhecia Rafael bem demais. Sabia exatamente quais cordas tocar para fazê-lo duvidar. Eu te dei tudo, disse ele com a voz rouca. Abri meu coração depois de anos trancado. Confiei em você. E eu nunca, nunca traí essa confiança. Marina soluçava agora. Eu te amo, Rafael. Te amo de verdade. Como você pode achar que isso tudo foi fingimento? Amor. Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você nem sabe o que é amor. Você é uma criança que viu uma oportunidade e a agarrou. Não. Marina caiu de joelhos, a dor física se igualando à emocional. Por favor, não faça isso. Investigue, descubra quem está por trás. Me dê uma chance de provar minha inocência. Cansei de dar chances, cansei de acreditar em contos de fadas. Rafael pegou a carteira e tirou um envelope grosso. Aqui está 3 meses de salário adiantado. Quero que você saia desta casa hoje. Agora. Marina olhou para o envelope como se fosse uma sentença de morte. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre ter o homem que amava a expulsando, acreditando em mentiras, escolhendo a dúvida em vez da fé que ela depositara nele. Você vai se arrepender disso, ela disse, e não era ameaça, era dor. Quando descobrir a verdade, vai se arrepender de não ter confiado em mim, se houver uma verdade diferente a ser descoberta. Rafael se afastou, incapaz de suportar a visão dela ali, arrasada. Mas por enquanto, não quero mais vê-la. Marina levantou-se com dificuldade, as pernas bambas. Limpou as lágrimas com as costas das mãos e endireitou os ombros. Havia dignidade em sua dor, uma força que vinha de todos os anos sobrevivendo a perdas. Está bem, vou embora. Mas saiba de uma coisa, Rafael Almeida. Eu nunca menti para você. Cada palavra, cada gesto, cada sentimento foi verdadeiro. E um dia, quando você descobrir quem realmente me armou essa cilada, vai ter que viver sabendo que destruiu a única pessoa que te amou, sem esperar nada em troca. Ela saiu da sala com a cabeça erguida, embora o coração estivesse despedaçado em 1000 pedaços. Subiu para seu quartinho, juntou suas poucas roupas em uma sacola e, quando passou pela cozinha, encontrou Dona Aparecida chorando. Eu sei que você é inocente, menina, disse a governanta, abraçando-a com força. Seu Benedito também sabe. Vamos tentar fazê-lo enxergar a verdade. Obrigada por tudo. Por ter acreditado em mim. Marina a beijou na bochecha, mas acho que Rafael precisa descobrir sozinho. Só assim vai valer alguma coisa. Ela saiu pela porta dos fundos, sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, desmoronaria ali mesmo. Caminhou pelas ruas de Jardins, até conseguir um ônibus que a levasse de volta para a Zona Leste, para a pensão barata, onde morava. E durante todo o trajeto, segurou o colar que Rafael lhe dera,
apertando-o contra o peito como se pudesse absorver alguma força dele. Mas havia algo que Marina ainda não sabia, algo que seu próprio corpo estava prestes a revelar. Porque, nas últimas 2 semanas, ela se sentira enjoada nas manhãs, cansada de forma incomum, e seus seios estavam doloridos. Sintomas que atribuíra ao estresse do trabalho, à intensidade dos sentimentos que vivia. Só descobriria a verdade alguns dias depois, quando o atraso se tornasse impossível de ignorar. Estava grávida. Carregava dentro de si uma vida gerada no amor, no único momento em que Rafael e ela se permitiram a intimidade completa, em uma noite de lua cheia, em que promessas foram sussurradas e corpos se encontraram com uma ternura que transcendia o físico. Um momento sagrado que agora parecia manchado pela acusação cruel que a expulsara daquele lar. Enquanto isso, na mansão, Rafael trancou-se no escritório. Bebia uísque sozinho, algo que não fazia há anos, e olhava as fotos no celular repetidamente. Queria acreditar que eram falsas. Queria ter enxergado mentira nos olhos de Marina quando ela implorou por sua confiança. Mas a dor era tão grande, tão semelhante à que sentiu quando perdeu Cecília, que preferiu se agarrar à raiva. Era mais fácil estar furioso do que estar partido. Valentina ligou ao cair da tarde, a voz melosa, falsa preocupação. Rafael, querido, ouvi sobre as notícias. Sinto muito. Sei como deve estar difícil para você. Como você soube? Ele perguntou desconfiado. Está em todas as rodas de fofoca da cidade, meu amor. Mas não se preocupe, vou cuidar para que isso não prejudique sua reputação. Tenho contatos na mídia. Posso garantir que a narrativa seja de que você foi vítima de uma oportunista. Rafael deveria ter percebido a facilidade com que ela oferecia soluções. Deveria ter questionado como alguém conseguira aquelas fotos tão comprometedoras. Deveria ter lembrado que Valentina sempre aparecia nos momentos mais convenientes. Mas a dor nublava seu raciocínio. Obrigado, Valentina. De nada, querido. Afinal, o que são amigos, senão aqueles que estão presentes nos piores momentos? Quando desligou, Valentina sorriu satisfeita. Estava funcionando perfeitamente. Em alguns meses, quando Rafael superasse o escândalo, ela estaria ali pronta para consolá-lo, para finalmente tomar o lugar que sempre acreditou ser dela por direito. Mas havia algo que Valentina não esperava: a lealdade de Dona Aparecida e seu Benedito. Os dois começaram sua própria investigação. Dona Aparecida ligou para amigas que trabalhavam em outras mansões, perguntando se alguém conhecia Marina, se havia alguma história sobre ela. Todas confirmaram o que ela já sabia. Marina era uma moça honesta, trabalhadora. Nunca se envolveu em confusão. Seu Benedito foi mais longe. Usou seus contatos entre motoristas e seguranças da elite paulistana. E foi assim que descobriu. Valentina Castelo Branco contratara um detetive particular e um fotógrafo especializado em manipulação de imagens. Tudo estava documentado em faturas que um funcionário descontente do escritório de advocacia que ela usava deixou vazar. 2. Dias após a expulsão de Marina, seu Benedito bateu na porta do escritório de Rafael com as provas na mão. Patrão, o senhor precisa ver isso. É sobre a senhorita Marina, a verdade. Rafael, que mal dormira desde a partida dela, com olheiras profundas e o coração pesado de remorso, que teimava em não admitir, pegou os documentos. E conforme lia, seu rosto foi empalidecendo. Faturas do detetive, contratos com o fotógrafo, e-mails onde Valentina detalhava exatamente o que queria: destruir a reputação de Marina Silva para afastá-la de Rafael Almeida. Era tudo mentira, tudo armado. E ele acreditara. Expulsara o único amor verdadeiro que tivera em anos por causa de ciúme e manipulação de uma mulher que ele nem sequer amava. Onde ela está? Rafael se levantou bruscamente, o desespero tomando conta. Preciso encontrá-la. Preciso pedir perdão. Não sabemos, patrão. Ela não deixou o endereço. Dona Aparecida tentou ligar, mas o telefone está desligado. Rafael sentiu o pânico. E se ela não o perdoasse? E se ele tivesse destruído algo tão precioso que não havia conserto possível? Pela primeira vez em muito tempo, Rafael Almeida chorou.
Chorou pela segunda vez que perdia o amor por sua própria incapacidade de confiar, por sua própria fraqueza. Encontre-a, ordenou a seu Benedito. Use todos os recursos necessários. Contrate detetives, ofereça recompensa, faça o que for preciso. Eu preciso encontrar Marina. Enquanto isso, em seu quartinho apertado na pensão da Zona Leste, Marina segurava o teste de gravidez positivo nas mãos trêmulas. 2 linhas rosas que mudavam tudo. Estava grávida de Rafael. Carregava dentro de si uma parte do homem que a expulsara, que duvidara dela, que escolhera a mentira em vez de seu amor. Chorou durante horas, as mãos sobre o ventre ainda plano. Mas mesmo na dor, mesmo na incerteza, não havia arrependimento. Aquele bebê foi concebido em amor, e amor nunca era erro, não importava o que viesse depois. Ela criaria aquela criança sozinha se preciso. Trabalharia em 3 empregos, moraria em um cômodo apertado, passaria dificuldades, mas daria ao seu filho tudo o que pudesse oferecer. Amor incondicional. Marina decidiu não contar a Rafael. Pelo menos não ainda. Não enquanto ele acreditasse que ela era uma mentirosa e uma oportunista. Seu filho não seria usado como moeda de troca, como forma de forçar um homem a aceitá-la de volta. Se Rafael a quisesse de volta, teria que ser porque finalmente acreditasse nela, porque finalmente enxergasse a verdade. E só então talvez ela lhe contasse sobre a nova vida que crescia dentro dela. Os dias se transformaram em semanas. Marina conseguiu um emprego em uma lanchonete no bairro, trabalho duro mas honesto. Escondia a gravidez ainda inicial sob roupas mais folgadas. Ia às consultas pré-natais no posto de saúde, sempre sozinha, sempre forte. À noite, deitava-se na cama estreita e falava baixinho com o bebê, contando histórias, cantando as músicas que sua avó lhe ensinara. E em Jardins, Rafael revirava São Paulo atrás dela. Já sabia a verdade, já confrontara Valentina em uma discussão explosiva, onde deixou claro que nunca mais queria vê-la. Já dera entrevista desmentindo as fofocas, expondo a manipulação. Mas nada disso importava se não encontrasse Marina, se não pudesse se ajoelhar diante dela e implorar perdão. Foram Dona Aparecida e sua rede de contatos entre empregadas domésticas que finalmente descobriram. Uma conhecida vira Marina trabalhando na lanchonete. Rafael não perdeu tempo. Pegou as chaves do carro e dirigiu ele mesmo até a Zona Leste, sem seu Benedito, sem seguranças. Apenas um homem em busca da mulher que amava e que ferira profundamente. Era fim de tarde quando ele estacionou em frente à lanchonete simples, com mesas de fórmica e cadeiras de plástico. E ali, através da vitrine, a viu. Marina, vestindo um uniforme rosa bebê, cabelos presos em coque, servindo clientes com aquele sorriso gentil que ele tanto amava. Mas havia algo diferente. Ela estava mais magra no rosto, mas havia uma leve curva no ventre que antes não existia. O coração de Rafael parou. Seria possível? Estaria ela grávida? Seria dele? A matemática batia. Faziam quase 3 meses desde que a expulsara. 3 meses desde aquela noite mágica em que haviam se entregado um ao outro completamente. Ele entrou na lanchonete e o sino da porta anunciou sua presença. Marina se virou e ao vê-lo congelou. O prato que segurava quase caiu de suas mãos. Seus olhos se arregalaram e ele viu ali um turbilhão de emoções. Surpresa, dor, raiva e ainda, mesmo depois de tudo, amor. Aquele amor teimoso que se recusava a morrer. Marina, ele disse, e sua voz saiu rouca, carregada de arrependimento. Precisamos conversar. Marina sentiu as pernas fraquejarem ao ver Rafael ali, parado na entrada da lanchonete. Completamente deslocado naquele ambiente simples com suas roupas caras e seu porte imponente. Os outros clientes olhavam curiosos, sussurrando entre si. Era óbvio que ele não pertencia àquele lugar. Mas seus olhos, aqueles olhos escuros que tanto a atormentavam nos sonhos, estavam fixos apenas nela, carregados de algo que ela não ousava nomear como esperança. Seu Antônio, o dono da lanchonete, um homem de meia idade com barriga proeminente e coração bondoso, percebeu a tensão. Marina, você pode tirar sua pausa agora. Vá, minha filha, vou cobrir suas mesas. Marina assentiu,
agradecida, e saiu de trás do balcão. Sem dizer nada, caminhou até a porta dos fundos que dava para um pequeno pátio onde ficavam os caixotes de refrigerante e algumas cadeiras velhas. Rafael a seguiu em silêncio, consciente de que qualquer palavra errada poderia fazê-la fugir. Quando ficaram sozinhos, Marina se virou para encará-lo, os braços cruzados sobre o peito em gesto defensivo. "Eu não tenho nada para falar com você", disse, mas sua voz tremia, traindo a suposta firmeza. Eu sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo." Rafael deu um passo à frente, as mãos nos bolsos como se precisasse se controlar para não tocá-la. "Mas eu imploro que me escute, só isso. Depois, se você quiser que eu vá, embora e nunca mais volte, eu vou. Prometo." Marina o observou por um longo momento. Ele estava diferente. Havia olheiras profundas sob seus olhos, como se não dormisse há dias. O rosto estava mais magro, os ombros ligeiramente curvados, como se carregasse um peso invisível. Não era mais o homem orgulhoso e intocável da mansão. Era apenas um homem quebrado, vulnerável. 5 minutos, ela concedeu, lutando contra o impulso de se jogar nos braços dele. "Fale." Rafael respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer a coisa mais importante de sua vida. "Eu descobri a verdade. Sobre as fotos, as conversas falsas, tudo. Foi Valentina. Ela contratou detetive, fotógrafo, forjou tudo para nos separar. Tenho todas as provas. Faturas, e-mails, tudo. E eu, Marina?" Suspirou pesadamente. "Eu fui um completo idiota em acreditar, em duvidar de você." Marina sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas lutou contra elas. "E você acha que isso muda alguma coisa?" "Não." Rafael balançou a cabeça, os olhos marejados. "Não muda o fato de que eu te machuquei, de que eu te expulsei da pior forma possível, de que eu escolhi a dúvida em vez de confiar em você. Nada muda isso. Então, por que está aqui? Porque eu te amo." As palavras saíram simples, diretas, carregadas de verdade nua e crua. "Porque cada dia sem você tem sido um inferno. Porque eu acordo e a primeira coisa que penso é em você. Porque essa casa vazia, com todas as suas luxúrias, não significa nada se você não está lá. Porque eu sou miserável sem você, Marina." As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dela. "Você me destruiu, Rafael. Me fez sentir suja, indigna. Me acusou das piores coisas. Como você espera que eu esqueça isso? Eu não espero que você esqueça." Rafael caiu, de joelhos ali mesmo, no chão sujo do pátio, sem se importar com as calças caras ou com a própria dignidade. "Eu só espero que um dia você possa perdoar e que me dê a chance de passar o resto da minha vida provando que você é a coisa mais preciosa que já tive. Que nunca mais vou duvidar de você. Que vou te proteger de tudo e de todos, inclusive de mim mesmo." Marina soluçava agora, as mãos sobre o rosto. "Você não entende? Não é só sobre perdão. É sobre confiança. Como eu posso confiar novamente em alguém que me jogou fora tão facilmente?" "Você não pode." Rafael limpou as próprias lágrimas que começaram a cair. "Eu sei disso, mas me dê a oportunidade de reconquistar essa confiança. Dia após dia. Gesto após gesto. Até que você acredite novamente. Não estou pedindo que volte para mim agora. Estou pedindo a chance de tentar." Marina olhou para aquele homem de joelhos diante dela e viu sinceridade absoluta. Viu remorso. Viu amor. Mas também viu suas próprias feridas abertas, ainda sangrando. E havia algo mais que ele não sabia. Algo que mudaria tudo. "Rafael", ela disse baixinho, "eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael a encarou como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. "O quê?" "Eu estou esperando um filho." "Seu filho." Marina colocou as mãos sobre o ventre num gesto protetor. "Descobri algumas semanas depois de você me expulsar. E não, antes que pergunte, não estou te contando para forçar você a nada. Vou criar essa criança sozinha se for preciso, mas você tinha o direito de saber." Rafael levantou-se lentamente, cambaleando como se tivesse levado um soco. Um filho. Marina estava grávida. Dele.
Eles haviam criado uma vida juntos, e ele a expulsara, deixara-a sozinha, lutando, trabalhando naquele lugar quando deveria estar sendo cuidada, mimada, protegida. O peso do que fizera o esmagou completamente. Meu Deus, Marina! Ele deu um passo em direção a ela, as mãos estendidas, tremendo. Você estava passando por isso sozinha? Trabalhando, se esforçando enquanto você me considerava uma mentirosa e uma oportunista. Marina completou, a dor evidente na voz. Sim, Rafael. Eu passei por isso sozinha. As consultas, os enjoos, o medo, tudo, sozinha. Me perdoa. Ele caiu de joelhos novamente, desta vez abraçando as pernas dela, a cabeça contra seu ventre. Por favor, Marina, me perdoa. Deixa eu consertar isso. Deixa eu cuidar de vocês dois. Deixa eu ser o homem que você e nosso filho merecem. Marina afundou os dedos nos cabelos dele, dilacerada entre o amor que ainda sentia e a dor que ainda doía. Não sei se consigo, sussurrou. Tenho tanto medo de ser ferida de novo. Eu vou te provar. Todos os dias pelo resto da minha vida. Eu vou te provar. Rafael beijou o ventre dela por cima da roupa, um beijo reverente, cheio de promessas. Vocês são meu mundo agora, meu tudo. Eles ficaram assim por longos minutos, chorando juntos, começando o lento processo de cura. Quando finalmente se separaram, Rafael insistiu em levá-la para casa, não a mansão, mas a pensão onde ela morava. Queria ver onde ela estava vivendo, entender o que ela enfrentara sozinha. Quando viu o quartinho minúsculo, com infiltrações na parede, uma cama estreita e um banheiro compartilhado no corredor, Rafael sentiu uma fúria contra si mesmo que mal conseguiu controlar. Marina vivera ali, grávida, sozinha, enquanto ele se afundava em autocomiseração na mansão vazia. Você não vai ficar aqui mais um dia sequer, declarou. Por favor, Marina, deixe eu te levar para um lugar decente. Pode ser um apartamento separado com sua própria chave, sua própria privacidade. Mas não aqui, não assim. Rafael, eu não quero sua caridade. Não é caridade. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. É responsabilidade. É amor. É eu cuidando da mãe do meu filho. Por favor. Marina estava cansada. Cansada de lutar sozinha, cansada de ser forte o tempo todo. E talvez, apenas talvez, Rafael merecesse uma chance de provar que mudara. Está bem. Mas em um lugar separado. Eu não vou voltar para a mansão ainda. Tudo bem. Do jeito que você quiser. Nos dias seguintes, Rafael providenciou um apartamento lindo em Moema, um bairro seguro e agradável. 2 quartos, um deles já decorado como quarto de bebê, numa decoração neutra de tons pastéis. Cozinha equipada, varanda com vista para o verde. Era perfeito, e era dela, com contrato em seu nome, garantindo sua independência. Mas Rafael não parou aí. Aparecia todos os dias, não para pressionar, mas para estar presente. Levava comida feita por Carla, acompanhava-a nas consultas médicas, segurando sua mão quando ouviam pela primeira vez o coração do bebê batendo forte. Levava livros sobre gestação e paternidade que lia vorazmente. Montava móveis do quarto do bebê, ouvia suas preocupações, seus medos, seus sonhos para o futuro. E aos poucos, dia após dia, Marina sentia a confiança sendo reconstruída. Não da forma rápida e fácil, mas sólida, tijolo por tijolo. Via Rafael provar com ações, não apenas com palavras. Via o esforço genuíno de um homem determinado a ser melhor. Dona Aparecida e seu Benedito também apareciam frequentemente, trazendo quitutes e histórias da mansão. A casa está vazia sem você, menina, dizia Dona Aparecida. O patrão anda como fantasma por lá. 2 meses após o reencontro, em uma tarde ensolarada de primavera, Rafael apareceu no apartamento com um buquê enorme de hortênsias, as flores favoritas de Marina. Ela abriu a porta, já com 6 meses de barriga saliente, radiante em sua gestação, apesar de tudo. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele misterioso. Intrigada, Marina deixou-se levar. Ele dirigiu até a mansão, e quando entraram, ela ofegou.
Tudo estava diferente. As paredes antes em tons sombrios agora eram claras, iluminadas. Havia flores por toda parte, fotos novas nas paredes, de paisagens alegres, de momentos felizes. E o quarto de Cecília, aquele santuário intocado, estava finalmente diferente. Transformado em uma biblioteca aconchegante, com poltronas confortáveis e estantes cheias de livros. Eu estava preso no passado, explicou Rafael, segurando a mão dela enquanto caminhavam pela casa. Mas você me ensinou que honrar quem perdemos não significa viver em um túmulo. Cecília merecia ser lembrada com amor, não com culpa, e nosso filho merece crescer em um lar cheio de luz, não de sombras. Marina tinha lágrimas nos olhos. Ficou lindo, Rafael. Ele se ajoelhou diante dela, ali mesmo no meio da sala reformada, e tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro, um anel simples mas lindo, com um diamante discreto. Marina Silva, você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que perdoar é um ato de coragem e que amor verdadeiro não tem medo de recomeçar. Casa comigo? Não porque você está grávida, mas porque eu não consigo imaginar o resto da minha vida sem você. Porque você é minha melhor amiga, meu amor, minha casa. Marina soluçava, as mãos sobre a boca. Sim, sim, eu caso. Ele deslizou o anel no dedo dela e a beijou com toda a ternura do mundo, consciente da barriga entre eles, da vida que criaram juntos. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. O casamento aconteceu 2 semanas depois, simples mas emocionante, no jardim da mansão que agora respirava vida nova. Dona Aparecida chorou durante toda a cerimônia. Seu Benedito foi padrinho. Carla fez um bolo de 3 andares que era mais amor do que açúcar. Alguns poucos amigos verdadeiros compareceram, mas o que importava estava ali. 2 pessoas que se amavam, que lutaram por esse amor, que perdoaram e recomeçaram. Marina usou um vestido branco simples, que caía suavemente sobre sua barriga proeminente. Rafael não conseguia parar de olhar para ela, para a mulher incrível que aceitara dividi-la, vida com ele apesar de tudo. Quando trocaram os votos, ele prometeu mais uma vez: vou te proteger, te amar e te respeitar todos os dias da minha vida. Você e nosso filho são meu maior tesouro. E Marina, com sua voz doce mas firme, respondeu: e eu prometo te amar na alegria e na dor, te perdoar quando errar, e construir contigo um lar baseado em verdade e confiança. Porque isso é o que nos trouxe até aqui, e é o que nos levará adiante. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Rafael a beijou sob os aplausos, emocionados dos presentes, e foi como selar não apenas um casamento, mas a cura de 2 almas que quase se perderam. Marina mudou-se de volta para a mansão, mas agora era diferente. Era seu lar de verdade, não um lugar onde trabalhava. Rafael fez questão de que ela redecorasse tudo do jeito que quisesse. Juntos, prepararam o quarto do bebê, discutindo cores, comprando roupinhas minúsculas, rindo de suas próprias ansiedades sobre a paternidade iminente. As semanas finais da gestação foram de uma felicidade plena. Rafael estava presente em cada momento, massageando seus pés inchados, acordando de madrugada para buscar as comidas estranhas que ela desejava, falando com a barriga todas as noites antes de dormir. E numa madrugada de verão, quando os primeiros raios de sol começavam a dourar São Paulo, Marina sentiu as primeiras contrações. Rafael entrou em pânico adorável, tropeçando nas próprias pernas enquanto pegava a mala do hospital, ligando para Dona Aparecida, para seu Benedito, anunciando que estava na hora. No hospital, segurou a mão de Marina durante todo o trabalho de parto, dizendo palavras de incentivo, limpando seu suor sendo sua âncora enquanto ela trazia ao mundo a vida que criaram. E quando finalmente, depois de horas que pareceram eternidades, o choro forte de um bebê ecoou pela sala, ambos choraram juntos. É um menino, anunciou o médico, colocando o bebê ainda coberto de vernix sobre o peito de Marina. Rafael olhou para aquele serzinho pequeno e perfeito, com uma cabeleira escura e pulmões potentes, e sentiu um amor tão intenso que mal conseguia respirar. Meu filho. Nosso filho. Marina beijava a cabecinha do bebê, rindo e chorando ao mesmo tempo.
Ele é perfeito, Rafael. Olha o que a gente fez. O que você fez, corrigiu Rafael, beijando sua testa suada. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Eles chamaram o menino de Miguel, um nome forte e bonito. Miguel Silva Almeida. E quando Dona Aparecida, seu Benedito e Carla conheceram o bebê algumas horas depois, foi uma festa de lágrimas e alegria. Os primeiros meses com Miguel foram intensos. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choros que pareciam não ter explicação. Mas também eram meses de descobertas. O primeiro sorriso, a primeira risada, o jeito como ele agarrava o dedo de Rafael com uma força surpreendente para alguém tão pequeno. Rafael revelou-se um pai dedicado. Acordava nas madrugadas para ajudar com as mamadas, trocava fraldas sem reclamar, cantava para o filho com uma voz desafinada, mas cheia de amor. E toda vez que olhava para Marina amamentando Miguel, sentia uma gratidão profunda por ter sido perdoado, por ter ganhado essa segunda chance. Marina florescia em sua maternidade. Era natural nela, como tudo mais que fazia com o coração. E ver Rafael se transformando dia após dia, tornando-se mais suave, mais presente, mais humano, confirmava que fizera a escolha certa ao perdoá-lo. Certa noite, quando Miguel finalmente dormia em seu berço depois de uma tarde particularmente difícil de cólicas, Rafael e Marina estavam deitados na cama, exaustos mas felizes. "Você se arrepende?" perguntou Rafael de repente. "De ter me perdoado? De ter voltado?" Marina se virou para encará-lo, os dedos traçando o contorno de seu rosto. "Nunca. Você errou sim. Me machucou profundamente. Mas você também teve a coragem de reconhecer o erro, de lutar por nós, de mudar. E isso, Rafael, isso é raro. Eu não mereço você. Talvez não." Ela sorriu. "Mas me tem mesmo assim. Para sempre." Eles se beijaram, um beijo lento e doce, cheio de promessas cumpridas e futuros a construir. E no quarto ao lado, Miguel dormia, tranquilo, cercado pelo amor de pais que lutaram, perderam-se, mas encontraram o caminho de volta um para o outro. A vida seguiu seu curso natural. Miguel cresceu forte e saudável, com os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe. Rafael, que antes vivia apenas para trabalho, aprendeu a equilibrar. Saía mais cedo do escritório para jantar com a família. Levava Marina e Miguel a parques, praias, viagens simples, mas cheias de significado. A mansão, antes fria e silenciosa, agora ecoava com risadas, choros de bebê, música. Dona Aparecida costumava dizer, enquanto observava a família, "Essa casa finalmente tem alma." E é tudo graças àquela menina de coração puro que chegou aqui cantando baixinho. Valentina, por outro lado, desaparecera dos círculos sociais de Rafael depois que ele a expôs publicamente. Tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Perdeu amizades, credibilidade e, eventualmente, mudou-se para outra cidade, onde ninguém conhecia sua história. Rafael nunca sentiu pena. Algumas pessoas criam sua própria destruição ao insistir em destruir outros. Anos mais tarde, quando Miguel completou 5 anos e já corria pelos jardins da mansão atrás de borboletas, Marina e Rafael estavam sentados na varanda, observando o filho brincar. Ela estava grávida novamente, dessa vez de uma menina que já haviam decidido chamar de Cecília, em honra à primeira esposa de Rafael, porque Marina entendeu que amar não significava apagar o passado, mas honrá-lo enquanto se constrói o futuro. "Você é feliz?" perguntou Rafael, a mão sobre a barriga crescente dela. Marina olhou para o filho brincando, para a casa que se tornara lar, para o homem ao seu lado que amadurecera e se transformara, e sorriu. "Mais do que jamais imaginei ser possível." "Obrigado", disse ele baixinho, "por não desistir de nós, por me dar a chance de ser melhor. Obrigado você por ter lutado por essa chance." Marina beijou-o suavemente. Não foi fácil, mas valeu cada lágrima, cada momento de dúvida. Porque nos trouxe até aqui. E ali, naquela varanda banhada pelo sol da tarde, uma família improvável, mas perfeita, celebrava a vitória do amor sobre o orgulho, do perdão sobre a mágoa, da esperança sobre o desespero. Marina, a menina humilde que chegou à mansão,
apenas buscando um emprego, tornara-se a rainha de um lar reconstruído com verdade. E Rafael, o homem que quase perdeu tudo por não confiar, aprendeu que às vezes as maiores riquezas vêm em embalagens simples, um sorriso puro, um coração generoso, uma segunda chance. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de amor, perdão e recomeço desse casal, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi a pureza de Marina? A transformação de Rafael? A força do perdão? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, onde o amor verdadeiro supera obstáculos e preconceitos, onde a confiança pode ser reconstruída e onde toda pessoa merece uma segunda chance, quando há arrependimento sincero. Nossa próxima história já está te esperando, com novos personagens, novos dilemas e novas emoções que vão fazer seu coração acelerar. Te esperamos no próximo episódio, porque aqui toda a história é contada com alma, verdade e muita emoção. Até breve.